Olá, audiência querida, muito bem-vindos a mais um episódio do FAPSicast, o podcast da FAPSI, para falar de psicologia e de vida, de um jeito que você vai gostar. Olá, Henrique. Olá, Sussu. E também quero lembrar o pessoal que nossos episódios estão completos e os cortes disponíveis, tanto no canal do YouTube quanto no Spotify. Então siga, vai lá, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a gente está publicando praticamente todo dia várias atualizações que você não pode perder. Sigam e acompanhem papos muito bons como a gente vai ter hoje aqui. Hoje, quando eu te conheci, a gente já estava nesse mundo moderno, já tinha redes sociais, então a gente já tem um relacionamento diferente aqui. Henrique, que foi meu professor, meu coordenador, e hoje é meu colega de bancada. Mas antigamente as coisas não eram assim, não. Aliás, será que antigamente os relacionamentos tinham mais força? Eles duravam mais? Será que eles tinham mais mistério? Na minha época... Na sua época? Era em branco e preto na sua época? Na sua época era diferente? Era diferente quando você foi adolescente relacionar-se? Como que você paquerava? Olha, eu acho que é muito diferente. Primeiro que você tinha que estar no mesmo lugar que a pessoa fisicamente. Já é um complicador que hoje seria para o pessoal impedimento, né? Porque tem gente que se relaciona de um país para o outro. Né? Hoje em dia é verdade. E não tem essa de curtir foto, né? O máximo que você conseguia é olhar o albinho de alguém de vez em quando. Tinha que pegar sua bicicletinha e passar na frente da casa do paquera, né? Ou na praça. Ou na praça. Tinha que dar um jeito de estar próximo. E hoje existem outras formas de estar próximo, né, Mayra? Bem-vinda ao FAPSicast. Bom dia, Su. Bom dia, Henrique. Bom dia. Exatamente. Eu acho que o mundo mudou, né? E quando a gente fala o mundo mudou, não significa que o mundo piorou, né? Mas ele adquiriu novas características. É um mundo mais dinâmico, mais rápido, né? Com muitas informações ao mesmo tempo. E os relacionamentos com isso também mudaram. E sofrem os impactos dessas mudanças, né? Das redes sociais, do uso do celular, do imediatismo, né? De não ter exatamente que estar no mesmo lugar que a pessoa para paquerar, né? De ter uma facilidade desse mundo online para fazer acessar, né? Outras pessoas, outras ideias, outros modelos, né? Então, o mundo rápido demais passa a interferir nas relações também. Mayra, foi a internet que mudou a gente ou a internet apenas nos expôs? Pois é. Eu acho que tem um pouco dos dois, né? Eu acho que a internet nos expôs mais, né? Porque desde o Orkut, lembra, né? Que já tinha nossa fotinho, a gente já conversava com as pessoas. O Facebook, o Instagram, todas as mídias sociais, as plataformas, enfim. Isso nos mostra, né? E a gente também vê o mundo ali. E isso a gente revela mais da gente mesmo e a gente vai se transformando a partir dessa exposição. Mas eu acho que a gente também mudou, assim. Não acho que ela só nos expôs. Porque antes, se era um mundo em que eu precisava ir até o local para encontrar alguém, que eu precisava telefonar para dar o parabéns de aniversário. E a pessoa precisava atender. E a pessoa precisava atender. Que eu escrevia uma carta, né? Os pacientes ligavam no consultório para desmarcar. Então, alguém desmarcava uma consulta, assim, se realmente ela precisasse desmarcar. Hoje eu vejo, rapidamente, você manda o WhatsApp, então você desmarca com mais facilidade. Realmente. Então, eu acho que essa rapidez, essa velocidade, essa informação online all the time, ela também muda como a gente funciona. Então, eu não acho que é só uma exposição a mais. Eu acho que é uma mudança do funcionamento e da relação com o mundo. Nossa, você falou algo que eu achei super interessante. A questão, né, antigamente, então, eu demoraria mais, eu pensaria mais para, por exemplo, desmarcar uma sessão. Hoje eu mando um recadinho para minha psicóloga lá, ó, não vou. Isso. Né, rapidinho, depois ela vê. Ou para né, qualquer outro pra profissional. qualquer outro profissional. Né? E isso quer dizer que pode ter ficado mais fácil romper relacionamentos? Que a gente tem essa impressão ainda ativa, né? De que antigamente a gente suportava mais, a gente perdoava mais. Hoje parece que está mais, como se diz, líquido. Que a gente se desfaz das relações e atrai novas relações com muito mais facilidade. É real essa impressão? Olha, eu acho que sim. Eu acho que é um pouco assim, tá? Vamos imaginar uma festa de aniversário, né? Em que a gente tenha 10 tipos de docinho.
né? Brigadeiro, beijinho, docinho de leite, churros, enfim, leite ninho, Nutella e etc e tal. Você concorda que dentro desses 10 tipos de docinho, o antigo brigadeiro, ele pode ainda ser eternamente o brigadeiro, mas ele já muda de valor? Porque você fala, acho que eu quero experimentar esse de Nutella, acho que eu quero aquele de leite ninho. Então, com essa variedade de estímulos, né, com mais informações, com mais pensamentos que acontecem na nossa cabeça, o nosso eu interno também fica mais difuso, ansioso, quero isso daqui, quero isso de cá, querendo mais, né? Talvez o desejo fique mais vulnerável, né? E aí a solidez, né, ela se perde um pouco, né? O meu vínculo eterno com o brigadeiro, né, que é o doce clássico das festinhas, ele existe, tá? Mas eu tô mais aberta a novas sensações, né? Tem muitas possibilidades. Então, diante disso, eu acho que se diluiu um pouco a solidez ou ela está mais vulnerável, né? Por isso se fala tanto do amor líquido, fase líquida de vida. Não é que não possa haver relações sólidas e consistentes. Acho que tudo depende de como as pessoas decidem se relacionar. Muitas vezes é uma escolha, mas eu acho que essa atualidade tão dinâmica faz com que o nosso mundo interno às vezes fique mais confuso, né, mais inseguro e mais desejoso. Por isso, menos sólido. A gente percebe que existe uma facilidade em justificar muita coisa que acontece a partir daquela história de que no meu tempo era diferente, Sim. as coisas mudaram, mas que talvez algumas coisas sejam semelhantes antigamente. Havia também muitas opções. Se a gente pensar em relacionamento, a pessoa tinha um relacionamento e ainda tinha outras opções de relacionamento, de encontrar ou mudar isso. A gente está falando, por enquanto, em liquidez, mas a gente está falando em flexibilidade ou superficialidade das relações? Perfeito. Eu acho legal isso que você falou, Henrique, assim, que fica muito uma coisa também meio um discurso, né? Ai, na minha época tudo era diferente também, como se hoje fosse tudo uma tragédia. Não é isso, né? Acho que há anos atrás tínhamos vantagens, né? Talvez dessa diversificação um pouco mais, assim, controlada e, portanto, a gente tinha mais tranquilidade neste sentido, mas também tinha possibilidade de escolha, tinha traição, tinha mentira, não é que isso também não existia, né? Só não dava para ver. Exatamente, nem tudo era visto. Então, a gente não pode também ter esse discurso que eu acho que fica meio hipócrita, né? Isso existia, mas houve talvez uma transformação no dinamismo disso. Né? Agora, o segundo ponto que você colocou foi... Se é uma questão de flexibilidade ou superficialidade. Perfeito, ótimo. Eu acho que também tem um pouco dos dois, tá? Eu acho que talvez, há anos atrás, né? Na minha época fica muito engraçado, né? Mas há anos atrás, eu acho que se existia menos flexibilidade, talvez regras um pouco mais fechadas, porque era um mundo pouco mais fechado. Então, acho que tinha mais rigidez e hoje tem mais flexibilidade, né? Hoje eu acho que você tem mais braços, né? Assim, porque a visão de mundo ampliou. Portanto, a gente se torna mais flexível. Porém, o risco dessa flexibilidade é que ela fique superficial. Então, acho que aí cabe, né, a cada um de nós entender as escolhas que eu estou fazendo hoje, para que mesmo que eu seja flexível, eu não me vincule de um jeito superficial às coisas. Então, usando o exemplo dos docinhos, né, que eu acho que é didático. Eu vou experimentar o Nutella, o leite ninho, e nem presta atenção no gosto que você está sentindo. Aí fica superficial. Uma coisa é eu ser flexível. Falar, não, gente, eu adoro brigadeiro, mas hoje eu vou me permitir conhecer esse docinho. E sente, presta atenção, observa, aí é maravilhoso. Porque aí você tem mais possibilidade de escolha, mais flexibilidade e também se vincula verdadeiramente com a nova experiência. Então, que a gente saiba aproveitar a flexibilidade de modo que a gente não fique superficial. Mas acho que vai caber a cada indivíduo. Porque há um risco. Quanto mais flexibilidade se tem,
se aumenta o risco da superficialidade, né? E a flexibilidade antes das escolhas também, né? Porque existe essa questão da pessoa que faz a escolha e aí fica flexível, né? E, na verdade, quando a gente está fazendo uma escolha, a gente tem responsabilidade com as nossas futuras escolhas, o destino que a gente determina para a gente, assim como também afeta outras pessoas, cada escolha que a gente faz. Sim, eu acho que é isso que você falou, é exatamente assim. A gente ter um mundo flexível e aberto é muito bom. Para, inclusive, você se observar mais o que você sente, o que você quer, né? Que impacto vai ter sobre o outro antes de escolher e agir. Que você use essa flexibilidade a seu favor, mas que você não se torne inconsequente. Eu acho que aí é que tá. Uma coisa é ter flexibilidade, diversidade, dinamismo, mas não inconsequente. Mas é um risco, é um limite difícil. Num mundo muito aberto e muito rápido, né, essa velocidade das informações e das relações, você tem que ter você tem mais chance de autoconhecimento, se você quiser, né, de parar, se observar, pensar, né, mas também você tem mais risco, né, você pode ser mais superficial e até inconsequente. Mayra, como que a gente controla o desejo, né, de controlar o outro? Como que a gente administra o desejo de controlar o outro? Porque hoje eu tenho um parceiro, né? E aquilo que o meu parceiro conversa, o que ele pensa, tá ao alcance das mãos ali. É só eu saber a senha do celular. Como é que a gente controla a privacidade, a nossa e a do outro? Até onde eu posso ir ou devo ir? Como que a gente trabalha isso? Achei ótimo que você usou a palavra controla, né? Primeiro, porque a gente não controla. Eu acho que a gente gostaria de controlar em algumas situações, mas eu acho que é algo quase incontrolável. Com ou sem celular, já se é, né? Porque se nós temos um relacionamento, a partir do momento assim, eu já não sei o que você está pensando exatamente, o que você está sentindo, então já não controlo. Aí você sai daqui e vai lá para o teu curso. Nem tô te vendo, controlo menos ainda. Então, assim, essa ideia de controle, eu acho que do comportamento do outro, ela é falsa, do ponto de vista em que o que você pode controlar é o que você faz na relação com o outro. Né? E se você quiser garantir uma relação melhor, que você faça uma relação boa, né? Então, se o seu parceiro gosta de conversar, ou parceira, enfim, seja qual for o modelo de relacionamento. Então, vamos conversar, né? Gosta de beber um vinho, então, vamos beber o vinho, mesmo que eu não goste tanto. Então, a gente vai fazendo coisas na nossa relação que nos conectem com o outro. A gente precisa estar conectado com o outro para que essa relação seja mais sólida. Isso não exatamente você está controlando nada, mas você está garantindo mais uma conexão e um vínculo mais profundo, genuíno. Acho que o que a gente tem que buscar é a profundidade dos vínculos, no sentido de realmente estar ali, estar de verdade, estar conectado, né? Estarem fazendo coisas que tenham sentido para os dois, né? Para a relação. Agora, daí a você poder ter acesso a tudo que o outro faz ou pensa, isso não tem jeito. Né? É uma discussão que eu vejo ocasionalmente surgindo, né? Que não, se você escolheu se relacionar, acabou a privacidade. Pois é. É para manter a privacidade ou não é? Exato. Acho que aí vão ser acordos, né, de cada relação. Mas eu acho muito delicado, né, Su? Porque você se relaciona com alguém, mas nós existimos como indivíduo. Nós somos indivíduos, né? A gente tem CPF, RG, né? E a gente tem história individual. Então, eu acho que também uma relação, para que seja mais saudável, eu digo. Eu acho que tem que ter um mínimo da individualidade preservada, assim, né? Quem é aquela pessoa, o que ela gosta, pode se conectar com o outro é importante, mas a individualidade preservada também. Só que hoje, com o advento do celular, né? Não só das plataformas digitais, mas do celular, eu digo mesmo, que ele é uma instituição cheia de pessoas, né? Então, são N relacionamentos ali num lugar só do teu lado. Quase uma outra pessoa que representa N. Sim. Né? Então, tá tudo mais dinâmico ainda. E aí, imagina o outro parceiro querer controlar isso, né?
É difícil. Talvez tenham que haver alguns acordos combinados, o respeito, né, nessa relação, o que para cada casal, para cada família é respeito e é valor, né? Agora, o tempo todo, essa busca do controle do que o outro faz no celular, com quem ele conversa, que jeito ele fala, eu acho que isso se torna muito difícil. Porque o celular é um mundo muito individual. E não exatamente significa traição, mentira, mas é um pouco da história individual, né, de cada pessoa ali. E a gente está falando bastante da questão das redes sociais e controle num relacionamento, mas a gente tem que lembrar que a necessidade do controle pode estar ligada a inseguranças pessoais, assim como a questão dessa individualidade é também um alerta para a gente lembrar que as pessoas, independente das questões de redes sociais, têm que cuidar de se desenvolver, de ter, né, o cuidado próprio, para que tenha aí a sua independência mesmo estando junto, né? E isso é mais saudável. O que você pensa? É ótimo você ter lembrado disso, né? Quando a Su perguntou, eu quis apontar a questão assim, para você não ficar tão preocupado com o outro, a relação tem que estar bem feita, né? A gente tem que estar conectado, vinculado, ter compatibilidades e tal. Mas, antes de tudo, de qualquer relacionamento, eu preciso estar bem comigo mesma, né? Minimamente. Né? Eu preciso estar cuidada do meu jeito, da minha autoestima, do meu eu interno, das minhas atividades, das minhas escolhas, se eu trabalho ou não, como eu me relaciono com isso, se eu gosto de atividade física, como eu cuido disso, se eu gosto de me produzir ou não. Então, mas cada um olhar para si, né? E estar bem cuidado, né? Falar assim, eu estou me sentindo bem com quem eu sou hoje, com o que eu faço. Isso me torna forte para não ser tão dependente de uma relação. Porque você ser dependente de uma relação e querer controlar o outro é uma chance de sofrimento muito alta. Sofrimento psicológico. Primeiro, porque a gente não controla. Segundo, porque você é dependente, você é refém e fica vulnerável ao que o outro faz, ao que ele escolhe, né? E você se sente enfraquecido. Então, eu acho que saúde emocional é essa busca do teu fortalecimento pessoal, né? Do teu contato consigo própria, né? Entender o que me fortalece, o que me faz bem, e daí eu me conecto com o outro, né? Era isso, né? Exatamente. Esse termo, né, a dependência emocional é algo que se usa muito. Verdade. Inclusive para acusar o parceiro. Você é muito dependente. E se eu me percebo de fato, Mayra, dependente, ciumenta, insegura, querendo controlar cada passo do outro, porque acredito que se eu não estiver vigiando, ele vai me trair, me trocar. Como que a gente cuida disso? Eu não sei nem como é que a gente desenvolve isso. Acredito que seja ao longo da vida toda. Né? Mas aí eu me peguei adulta, aí, 25 anos, descobri que eu sou dependente. Não tem mais jeito? Tem. Não, precisa ter jeito, né? Eu acho que é exato. A ideia, né, é que a gente vá se fazendo e eduque os filhos, né, para que ele seja forte, independente. Forte no sentido de enfrentar, escolher, pensar, né? Não é uma fortaleza que nada abala. Porque todos nós somos abaláveis, né, por coisas. Então, assim, a ideia é que se faça independente desde de criança e tal. Mas, se você falar, não fiz, não sou dependente, sou insegura, né, ou inseguro, tenho medo de perder e por isso controlo. A primeira coisa que você tem que entender, busca o controle, é que controlar não garante, né, que a pessoa esteja ali com você e nem que ela não vá fazer nada. Então, já é um pensamento assim, um pouco complicado, porque atrapalha a relação e não ajuda. Né? O ciúme o exagerado, a busca do que você fez, que jeito você estava, com quem você falou, isso costuma atrapalhar. Então, a pessoa precisa ter essa consciência. A busca do controle não é a garantia da fidelidade nem da felicidade. Né? 2, ai, mas eu tô insegura, eu não consigo não fazer isso, meu Deus. Então tá, então vamos parar, né? Vamos pensar, o que pode te deixar mais seguro ou segura? Né? O que está faltando na tua vida? Por onde você pode começar? Né? Você não está se sentindo bem, bonita ou bonito com você mesmo, né?
independente de padrões sociais, você com você mesmo, você não está se sentindo competente no que você faz, né? Você não se sente feliz na hora que você acorda, por quê? Né? Que pedaço falta? O que você gostaria de fazer e você não faz? Aí eu acho que entra a busca de autoconhecimento, né? De um jeito assim verdadeiro, e não precisa ser um processo gigantesco, né? Até um processo simples de parar, se olhar e entender o que te faria feliz na vida, né? Porque é só quando a gente está mais feliz e consistente com a gente mesmo que a gente fica menos inseguro. E essa questão, hoje em dia, me parece que virou uma ditadura das redes sociais, de necessidade de o tempo todo se expor fraquezas, expor fragilidades, expor forças, né? E as pessoas acabam o tempo todo se comparando, que a gente sabe que está na base de muitos transtornos na psicologia, né? E talvez essa superexposição das redes sociais seja uma questão que afeta tanto o bem-estar quanto relacionamentos? Eu acho que super profundo isso que você falou, daria muitas discussões, mas assim, primeiro a necessidade, as redes sociais estão aí para serem usadas, ok, mas como elas estão sendo usadas? Eu acho que isso seria um debate, né? Elas estão sendo usadas para compartilhar ideias e felicidade, até dificuldades? Eu acho que isso seria um uso, né? O outro uso é só para mostrar o que eu gostaria de impactar nas pessoas, é um outro uso, né? Então, acho que cada um tem que usar e pensar em como está usando as redes sociais, para quê, né? Para compartilhar conhecimento, ideias, para mostrar coisas, com qual objetivo e tal. Então, o uso das redes é uma questão, né? Aí, o impacto que as redes têm sobre a gente é outra questão. Porque a partir do momento que ali eu tenho muitos modelos de pessoas, de viagens, de experiências, de situações sendo mostradas, naturalmente, isso é humano, né? Você se compara, né? Nossa, eu faço isso? Não, eu não faço. Eu não tenho, eu tenho. Nossa, parece que ela é tão feliz. Parece que essa relação, nossa, eles não têm problemas, né? A rede, por mais que a pessoa apresente ali, a gente não pode esquecer que ela é um recorte do recorte de uma vida. Uma vida é todo dia, toda hora, 24 horas por dia, cheia de eventos, né? Que uma foto e um vídeo não conseguem retratar. Então, a gente não pode esquecer disso, certo? Mas ainda assim eu vou me comparar, né? E aí eu tenho que ter cuidado para que, por mais que aquilo seja, me produza, falar, eu queria viver algo parecido com isso, então que eu use aquilo, aquele estímulo, como uma inspiração e não como uma fonte de diminuição pessoal. Nossa, como a minha vida é pobre, ou como a minha vida é sem graça, né? Que eu entendo, eu falo, nossa, é uma ideia legal isso que essa pessoa pôs. Será que cabe na minha vida? Mas eu sempre entender a minha vida. Não é porque o outro vive aquilo e é legal, ou parece divertido, parece brilhante, que exatamente na minha vida aquilo cabe daquela maneira. Então, a gente tem que saber muito se diferenciar do outro. E se tiver um estímulo bacana, uma ideia incrível, que seja inspiradora e não diminuidora. Eu acho que hoje, né, a comparação ela se torna um problema nos nossos consultórios, porque ela se torna uma arma, né, de diminuição pessoal o tempo todo, né? E isso nos leva para um insucesso. Porque se eu já começo diminuída a partir do ponto de uma referência externa, eu não estou olhando para mim mesma, né? Então, é bem perigoso, né? E muito difícil. Muito bem. Acho que a gente pode encerrar hoje tentando responder uma questão. É possível ser feliz sozinho? Não tem jeito, eu tenho que me relacionar? Ou eu consigo produzir felicidade só comigo? Ah, isso eu adorei. É tão antigo, né? Desde a Bossa Nova. Desde a Bossa Nova. Bom, eu acho que, gente, pra gente ser... Primeiro, você pode se relacionar com quem você quiser e ser feliz, mas se você não souber se relacionar com você mesmo ou em primeiro lugar, é difícil você ser feliz com alguém,
Então, eu falaria ao contrário, né? Assim, se você precisa se relacionar bem consigo próprio, né? Para aumentar a chance de ter relacionamentos mais felizes e saudáveis, né? Agora, se fosse responder de um jeito sim ou não a tua pergunta, eu não acho que é impossível ser feliz sozinho. Eu acho que a gente pode ser feliz de diversas formas, né? Acho que a gente pode ser feliz trabalhando ou não, surfando ou não, conhecendo o mundo inteiro ou não, né? Tudo depende de como a gente pensa a vida. Então, eu acho que o mais bacana é a gente entender o que a gente gosta, né? O que a gente sonha, o que a gente deseja a partir da nossa história. E não só a partir da história externa, né? Então não tem verdade absoluta. Algumas pessoas vão ser felizes só com o brigadeiro e as outras vão ser felizes aproveitando todos os docinhos da festa. Exatamente. E algumas vão ser felizes sem os docinhos. Menos regras, né? Menos regras. Menos regras, mais flexibilidade, experiências, né, a nosso favor. E mais autoconhecimento, pelo que eu entendi, parece a base de tudo. Parece. Primeiro eu preciso ser feliz sozinho, para depois conseguir desempenhar um bom papel social e relacional. Eu acho que uma relação até pode te ajudar na construção da felicidade, tá? Mas eu acho que a garantia de mais saúde para essa relação é que você se conheça melhor, né? Não há uma regra fechada sobre nada. A gente apresenta aqui tendências, né, de funcionamento saudáveis. Muito bem. Muito bom. O papo foi muito bom, sempre muito agradável. É a segunda oportunidade que a gente tem aqui com a Mayra. Então, sigam também a Mayra nas redes sociais. Vocês têm aí o @, está divulgado nossas publicações. E sigam o FAPSicast. Muito bem, esse com certeza é um relacionamento que vale muito a pena. E esperamos você num próximo episódio. Até lá! Até!